Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs, você que nos acompanha através da nossa emissora, você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Nosso muito obrigado pelo seu carinho. E a gente sabe que o Memória Positiva, ele virou, de certa forma, uma obrigação dos sábados à tarde, né? Todo mundo fica naquela expectativa de ouvir histórias que edificam, histórias boas de se ouvir e que servem de exemplo para a nossa vida. Bom, o meu convidado de hoje é o José Lima, da Autoescola São Cristóvão, está aqui conosco, e realmente uma pessoa que tem um histórico positivo em nossa região, de empreendedor, de pai de família, enfim, de um grande homem. E eu quero lembrar você que o Memória Positiva, ele é um oferecimento de Petrojoia. E você que estiver nos assistindo agora e compartilhar esse nosso quadro nas suas redes sociais, você concorre a esse cooler da Petrojoia, tá bom? Da Texaco. Muito bacana o cooler para você fazer suas farrinhas aí. Nosso quadro também tem um oferecimento de Moderna Construções Modulares. Zé Lima, obrigado, rapaz, por aceitar o nosso convite para estar aqui. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Jailson. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs. Muito bem, muito obrigado, Jailson, pelo convite. As pessoas que vêm aqui, Zé Lima, são pessoas que a gente analisa a vida, são pessoas que a gente vê que realmente somam e que servem, que outras pessoas podem se espelhar nelas para poder seguir uma vida de sucesso, uma vida reta, com caráter, com honestidade, com perseverança, que é muito importante, que hoje em dia, eu não sei se você nota isso, as pessoas estão desistindo por muito pouco. Você tem notado isso? Sim, desistem muito pouco e querendo muito, né? Querendo muito e ver que vem algumas dificuldades, aí acabam por desistir. E se não houver perseverança, realmente é difícil. Verdade. Me fala uma coisa, você é natural de? Eu sou de Diamantina, da região ali de Senador Mourão. Poceaba, aquela região ali de Senador Mourão. Que bacana. Inclusive, eu nem sabia que você era daquela região. Por te ver muito em Minas Novas, eu imaginava que você seria de Minas Novas. E a gente conversando em off aqui, eu tenho, por ser de Diamantina também, e ter tido um conhecimento muito grande ali com o pessoal de Senador Mourão, onde eu tive grandes amigos, e coincidentemente, um grande amigo que eu tive que me direcionou na vida profissional e me ajudou muito, foi importante a minha formação, nosso saudoso Francisco Caraciolo, seu primo. Meu primo, isso, filho da minha tia, meu primo. Filho de minha tia Noemi e meu tio Geraldo, lá de Senador Mourão. Era um cara do bem, um cara Caraciolo fantástico. Lopes. De uma inteligência, uma coisa fora do normal, né? Que bom, Jailson, que bom. Aliás, a gente nota que Senador Mourão, muitas pessoas que saíram de Senador Mourão, e eles são exemplos no que fazem, se dedicaram, um pessoal de um caráter, de uma honestidade invejável, e a gente nota essa qualidade no povo de Senador Mourão. Sim, lá tem muitas pessoas que saíram. Hoje nós temos pessoas formadas, recém-formadas lá, que vêm de famílias muito pobres, médicos, né? Dentistas, não só nessa área da saúde, mas muitos empresários que até atuam em Diamantina e que fazem muito por merecer, pelo trabalho, pela dignidade de homem, né? Estão lá, estão fazendo um trabalho muito bacana. E você vem de uma família de quantos irmãos? Jailson, nós éramos 11 irmãos e nós perdemos há 10 anos atrás o Jaci, né, que atuava em Minas Novas comigo. Ele morreu num garimpo. E então nós hoje somos 10 irmãos. Em Minas Novas somente eu, e o resto é espalhado por aí, entre Diamantina, Belo Horizonte, Mato Grosso, e estão por aí trabalhando. Somos 10 irmãos hoje. Eu lembro lá de Senador que tinha um senhor lá que tinha, o pessoal falou o nome dele, tinha um tanto de filho. Você lembra o nome dele? Ele tinha parentesco com o Francisco, tinha muitos filhos. Eu sei de quem que você fala, mas eu não me recordo agora o nome dele, não. Pode ser que tenha até parentesco. Eu não vou arriscar falar não, que depois eu posso falar o nome da pessoa errada. Como que foi sua infância lá? Foi em Senador Mourão sua infância? Não, nasceu lá eu saí de Senador Mourão aos 6 anos. 6 anos. Meu pai levou a família para Diamantina para procurar estudos, né, melhora de vida para todo mundo através de estudos. E ali os mais velhos já foram para colégio e a gente foi seguindo a caminhada. A minha infância foi aquela, assim,
como posso falar? Antigamente a infância da gente era o quê? O pai pegando no pé, brincadeira era meio restrita, a gente tinha que às vezes a obediência era muito grande, né? Uhum. A observação, a atenção, a obediência, tudo, às vezes a gente até brincava escondido, mas enfim. Fui crescendo ali, cheguei a um certo ponto, até eu falo, quando minhas meninas me perguntam de onde que eu tirei essa questão de ser empresário, de querer investir, trabalhar, comprar, adquirir alguma coisa, eu tive vontade de comprar a bicicleta. Um sonho de comprar a bicicleta. E como comprar essa bicicleta? Não tinha dinheiro. Alguns pais davam para os filhos ali, né? E a gente olhando aquilo, e cada vez a Monark anunciando a nova Monark, e aquele sonho da bicicleta, eu falei, gente, eu tenho que comprar. E falando com minha mãe, ela falou assim, ué, vamos tentar vender verdura, nós temos um quintal grande aqui, vamos plantar horta. Você cuida da horta e vai vender, né? E a gente compra os insumos e você vai tirar algum lucro disso aí para poder ir juntando dinheiro, e assim eu fiz. Eu e minha mãe me ensinando a fazer canteiro, eu indo para a rua com um saco nas costas buscar adubo de animal, porque não podia comprar outro, e com adubo de animal fomos cavacando, fazendo canteiro e plantando, e saía vendendo. Quando era a época da colheita, eu saía vendendo e fui juntando um dinheirinho, até poder um dia comprar a minha primeira bicicleta usada. Também não me lembro valores, mas eu sei que foi uma dificuldade de quase um ano de trabalho para poder tirar um pouquinho de dinheiro para comprar essa bicicleta. E da bicicleta fui sonhando com uma melhor, né? Até chegar na moto. Olha só. Entendeu? E você morava onde ali em Diamantina? Eu morava lá no Arraial de Baixo. Arraial de Baixo? Na rua Farinha Seca, no bairro Consolação. Aham. Estudava no Júlia Kubitschek, né? Aham. Da saudosa mãe do nosso nosso finado presidente Juscelino, né? Aham. Então eu estudei naquele colégio Júlia Kubitschek a minha infância. Eu fiz o colegial ali. Eu frequentava muito ali a Farinha Seca, porque uma das últimas casas ali naquela descidinha, antes de começar aquela parte de pedra mais ruim, a minha madrinha morava ali. Era muito conhecida, porque trabalhou no Correio muitos anos, aposentou no Correio. Maria José Siqueira. Era bem na esquininha de onde ia descer o Beco do Moinho, ali para sair do Mandacaru. Uhum. E eu frequentava muito aquele trechinho ali, a gente ia a turma toda, brincava lá, e era, assim, tem memórias fantásticas daquele trecho ali. Não tinha preocupação quando passava perto da cadeia, não? Tinha. Via aqueles presos Tinha, a gente morria de medo que os presos ficavam de pendurado, gritava a gente, pedia cigarro, né? Pedindo cigarro. Cigarro, tinha isso mesmo. E ali, o Arraial de Baixo caracterizava pra gente, era um ponto, quando era o período da jabuticaba, né? Você lembra? Lá, muitos pés de jabuticaba, a gente ia pra lá, tinha uma chácara lá, que se vendia as jabuticabas. Isso, a gente passava, eu até também cheguei a trabalhar ali, tanto na chácara, apanhando jabuticaba pra vender, pro pessoal tanto pra ganhar alguma coisa, e também na fazenda dos Orlandim, que era do café. É verdade. Lembra do café? Sim. Tinha a fazenda de café ali? Sim. Eu trabalhei ali também. A gente vendia o dia, né? A gente trabalhava o dia todo, fazendo caixas de café e ganhava diária. Também me ajudou também. Então não tinha escolha de serviço. Não aparecia, a gente estava fazendo. Era o que tinha na época. Tinha que entrar sempre alguma coisinha ali. Tinha que ter alguma Às vezes eu comento com as pessoas quando a gente tá no período de jabuticaba e tem gente que não acredita. Mas em Diamantina, não sei hoje, mas tinha-se a tradição de você vender o pé de jabuticaba, né? Ainda tava verde, você ia lá, olhava. Não, eu vou comprar esse pé de jabuticaba. Ele é seu. Quando ela estiver madura, você vai vir buscar aqui. Acontecia muito, você lembra? Nesse local que você está falando, nessa chácara, eu cheguei a comprar um dia 5 pés de jabuticaba. Eu combinei com a pessoa lá para poder colher nas latas e sair vendendo. Era também muito bom também. Quando eu falo isso, o pessoal fala assim, não pode, vender um pé de jabuticaba, vendi o pé de jabuticaba. Até hoje acontece isso em Sabará. Acontece? A região de Belo Horizonte. Em Sabará tem chácaras lá que vende o pé de jabuticaba. Que bacana. Você vai lá e pode comer a jabuticaba toda. Então você gostava você já tinha esse tino aí de estar tentando ter alguma renda para poder conseguir o que era seu sonho. Sim, e também dentro dessas coisas também, vendo meu pai na época, garimpeiro, né, Jailson? Seu pai era garimpeiro? Meu pai é garimpeiro. Trabalhou na época na Tijucana, mas ele tinha os garimpos particular. Então a gente via ele chegando com os diamantes, né, em casa, separando, fazendo a separação dos diamantes para vender. E já falando, ó, esse aqui nós vamos fazer isso, ó, isso aqui já vai dar para comprar um carro. Na época era C10, seria hoje uma Hilux, era o carro do sonho, né? Quem tinha uma C10, meu pai comprou. E quem tinha uma D10 estava ainda um grau acima, ainda, né? Que era a C10 a diesel. Meu pai comprou a primeira C10 vermelha, bonita, dinheiro de diamante. Então aquilo faz florescer na gente, brilhava vontade os olhos. de, né? Pô, se meu pai tá ali trabalhando, tem condição de fazer, vamos atrás, vamos procurar tudo isso. E isso meus irmãos também foram juntos, sabe?
as irmãs partiram para estudar, serem professora e tal, mas a gente ficou ali, os homens, né? Nós somos 5 homens e 5 mulheres. Na verdade, 6 homens, né? Aí os 5 homens partiu quase todos para isso, mas depois cada um tomou um destino diferente, sabe? Uhum. Mas vendo aquilo é onde que nasceu a vontade de empreender, de querer ter, né? Aí depois da bicicleta, depois da moto, veio o sonho da tão sonhada D20. Uhum. Teve a C10, aí cadê? Um dia eu vou comprar uma D20. Um dia eu vou comprar. Não comprei ainda não, mas eu acho que uma hora vai dar certo. Aqui, é interessante quem viveu esse tempo do garimpo em Diamantina, porque poucos ficaram ricos com o garimpo, os que ficaram ricos ficaram ao comprar a pedra, ao ser o atravessador da pedra para levar para fora, né? Sim. Muitos chegavam ali, o pessoal chegava, tinha aquela, já comentei com outras pessoas aqui numa prosa, tinha o tal do salgar, foi até o coronel que teve aqui, o pai dele foi garimpo, salgar a pedra, né? Salgar. O coronel Gilberto teve aqui, o pai dele era garimpeiro, e você chegava para vender no primeiro, aí ele falava, olha, eu te dou 20 mil nessa pedra aqui. Aí você olhava e falava assim, gente, mas essa pedra não posso vender por 20, ela vale 30. Aí você fala, não vou vender por 20 não. Quando você ia oferecer pro segundo, o segundo oferecia 18. Você ia no terceiro, o outro já tinha salgado a pedra, oferecia 16. E quando você chegava no último, ele já estava 10. Quando você voltava no que ofereceu 20, ele não te dava 20 mais, né? Lá tinha muito isso. Eu não participei muito de vendas, não. Porque logo em seguida, quando eu via meu pai mexendo com aquilo e tal, eu fui pro garimpo, ajudei, trabalhei, ganhei algum dinheiro, sim. Logo veio ali a juventude, onde que eu tinha que estudar, realmente estudar, então eu não podia ficar no garimpo. Mas aí eu via tudo isso acontecer e as reclamações de meus irmãos mais velhos e de meu pai falando que fulano salgou a pedra. Uhum. Isso tudo tinha. Mas nessa época eu parti para poder procurar emprego. Uhum. Aí você começou trabalhando onde? Aí eu fui nas ruas de Diamantina procurando aqui, ali, e encontrei um alfaiate, Paulo Bomba. Já ouviu falar dele? Não, Paulo Bomba Perto não. do mercado municipal, ele tinha uma alfaiataria muito famosa. As costuras dele eram só... Era naquela esquina embaixo da igreja do Amparo, bem atrás da igreja do Amparo, na esquininha? Sim, eu lembro. Paulo Bomba, careca. Sim. Aí eu fui e falei, seu Paulo, eu tô precisando de trabalhar. E falou assim, o que eu tenho aqui, brincando, o que eu tenho aqui para você só se for para varrer, tirar essas linhas do chão. Eu falei, eu quero, eu tô precisando. Eu falei, então se você quiser pode começar hoje ainda. Eu comecei realmente varrendo a alfaiataria. E ele xingava muito, porque se eu encostasse num tecido, na época era só roupa de linho, as calças tudo muito fino, requintada, né? Tudo tinha que ser tudo muito bem costurado, sabe? Os ternos, só para aquele pessoal mais velho da região lá. Aí ele, daquilo ali, da limpeza, eu passei a começar a chulear a calça, né? Para não dar fios, né? Na ponta do pano, do tecido. Aí logo em seguida ele já começou me ensinando a fazer as barras das calças, como fazer. E eu lembro que um dia ele me deu 3 tarefas e podia ir embora. Ele falou assim, eu vou te dar essas 3 calças aqui para você fazer barra nelas e logo que você terminar você já pode ir embora. Você vai ganhar seu dia normal. Mas não pode ter uma ponta de fio aparecendo pelo lado de fora. E linho, para você fazer... E você tem que passar a agulha ali, tem que ter um segredo danado. Você pensa que é uma coisa muito simples. Muito. Quem costura sabe o que eu estou falando. Aí aparecia a marca da linha por lá de fora, tinha que desmanchar a barra toda. Eu me lembro. E não pode deixar errar muito, porque se começar a desmanchar, danifica o tecido. Danifica o tecido, fica o furo. Aí ele falou isso tudo comigo. A primeira vez eu errei. Mas depois eu aprendi a perfeição que tinha que ter, a ciência, a calma, a gentileza em ter que fazer. Não é simplesmente ir costurando. A dedicação, o carinho para poder dar uma barra numa calça de linho. E aquilo foi me ensinando aqueles detalhezinhos. Trabalhei ali um período de uns 2 anos com ele. Fui muito bem feliz ali dentro. Aprendi, né? Conheci muita gente. Isso foi com quantos anos? Ali eu já estava com 13 anos. 13 anos. 13 para 14 anos. Eu lembro que eu recebia meu salário todo sábado. Ele me pagava. Tinha a padaria central. Atrás do mercado ali, o pão delicioso, eu nunca vi um pão cheirado daquele jeito. Um tanto. E eu tinha uma tarefa e uma obrigação. De todo sábado, todo dia eu levava o pão para casa. E todo sábado eu tinha que passar lá e pagar a padaria. A padaria eu que pagava. Entendeu? Enquanto eu podia fazer, eu fiz. Era uma tarefa que a mãe dava da seguinte forma. Você ganha 1, nós vamos dividir por 3.
2 partes é sua e uma para você ajudar dentro de casa, que a gente ajudava dentro de casa. Né? Todos os filhos que trabalhavam tinham que dar uma ajuda para o papai, porque as condições, né, contribuía na alimentação e em tudo. Não era uma obrigação não, mas o que a gente podia fazer, a gente era uma fazia. educação Era uma financeira. educação financeira. E assim era feito. Eu recebia meu dinheirinho, não sei te falar quanto hoje, mas eu sei que eu ia na padaria central, quanto que deu a notinha, pagava aqueles pães, uma alegria tremenda, que paguei a conta. O resto que sobrava era para eu gastar, né, sair com os colegas, gastar alguma coisinha, comprar uma roupa. Todo mundo que foi educado dessa forma, ele se deu bem, assim, de ser exemplo na família. Meu pai também, lá na minha família, a gente tinha isso. Quando eu comecei a trabalhar, não meu pai, minha mãe. Porque quando eu comecei a trabalhar, foi porque meu pai faleceu, eu estava com 13 anos. Minha mãe falou assim, olha, o galo aqui vai mudar de cantiga, nós vamos ter que mudar, você também vai ter que trabalhar. E eu comecei a trabalhar. E o cheque que eu recebia, era em cheque, o cheque que eu recebia, eu não podia trocar, até porque eu era menor, mas eu entregava para minha mãe, ela tirava a parte dela e me passava a minha. Então, acho que é um exemplo para os pais fazerem isso, né? O filho está trabalhando, você tem um controle financeiro sobre o seu filho, até para saber com o que ele está gastando, porque se você entrega um dinheiro na mão de um adolescente aí que está desempenhando uma atividade, e você não educa o que ele vai fazer com aquele dinheiro, ele acaba tendo um risco muito grande de enveredar para o errado, de fazer coisas erradas, de gastar com o errado, né? Certeza. Inclusive, eu tive muitos amigos que nessa época de 13 anos desviaram, né, desses caminhos, e até na frente nós encontramos, estavam totalmente perdidos, né? E dos 13 anos ali eu segui em frente e logo em seguida com um garimpo produzindo, dando uma condição boa. Aí você foi pro garimpo? Não. Aí meu pai comprou, meus irmãos e meu pai compraram um bar em Diamantina. Onde ali? Na época, Limas Bar, no Bom Jesus. Em frente ao Que Mercado, lembra do Que Mercado? Sim, subindo. Logo em frente, na Rua das Monteiras. Rua das Monteiras. Meu pai comprou o bar, meus irmãos montaram todo o bar, e na época foi um sensacional o negócio dentro de Diamantina, porque não tinha música. Na época, Zé Ramalho fazendo muito sucesso, né? Roberto Carlos, então nós tínhamos lá o som, muitas mesas, e era um bar que servia, além de bebidas, nós tínhamos muitos pratos, né? E Diamantina tem o tradicional caldo, né? O molho pardo, o caldo, sabe? A carne de sol com mandioca, naquela época em Diamantina. Aí ele foi levando eu e meus irmãos ali para ir ajudando. Eu não sabia se a gente tinha salário. Eu sei que quando eu precisava de alguma coisa eu retirava. Era errado, mas é porque a gente não tinha aquela questão de administração, como que era feito. Eu sei que eu trabalhava, porque às vezes eu precisava ali, eu retirava. Mas assim foi, nós ficamos ali no bar um bom período, uns 2 anos, 3. Eu lembro que minha mãe costurava, fazia a comida lá na palha, os caldeirão de molho pardo, feijoada. A gente pegava aquele caldeirão grande, pesado, e levava na mão até lá no Bom Jesus, até lá no Largo Dom João, para poder ser servido, porque ainda fazia alguma coisa no bar, mas muito era minha mãe que fazia por causa do fogão a lenha, né, para diminuir custo. Então era eu e meu irmão que fazíamos esse transporte, passando ali, subia da palha, passava no arraial de baixo, ali debaixo do quartel ali, né? Sim, perto do dia de guerra ali. Subia aquilo ali, levando aqueles panelão, às vezes queimando as panturrilhas, né? Que a panela quente encostava na panturrilha ali, mas tinha que ser assim. E assim foi. Ficamos no bar por um bom período, mas logo em seguida o bar, alguma coisa aconteceu no garimpo que teve que ser vendido para poder custear alguma despesa que ficou de garimpo. Aí perdemos aquela boca. Aí eu tive que voltar a trabalhar para alguém. Aí, com mais ou menos 16 anos, eu já fui para Joias Orlandim. Não sei se você lembra dela. Muito. Rua das Monteiras, lá embaixo, perto do Mandacaru. Fui aprender o que hoje eu sou realmente, a minha profissão. Eu aprendi ali. Eu sou ourives. Você é ourives? Ourives. Eu trabalhei ali na Joias Orlandim, trabalhando com fundição de ouro e também fazendo peças, né? E saí, às vezes, até vendendo junto com o patrão. Mas aprendi muito ali, foram 3 longos anos, até chegar a época do tiro de guerra, né? Eu tive que parar para poder fazer o tiro de guerra. Você fez tiro de guerra, então qual turma? A turma de 85. 85, eu fiz na primeira turma de 91. 91. Um grande aprendizado na vida também, né? Eu falo que todo lugar tinha que ter. Sim. Te interrompendo, mas eu chego até a arrepiar quando falo de tiro de guerra, que muitos põem
inúmeros defeitos, apontam, falam que é a pior coisa que tem, porque tá atrasa louco. a pessoa. Mas para mim foi a maior escola que eu tive Sim, na eu vida, também. aqueles 2 sargentos, Sargento Vito e Sargento Alvarenga. Meu irmão serviu É, com eles. Meu irmão serviu nossa, com eles. para mim foi assim fantástico, sabe? Eu tirei, eu acho que para minha vida e para que eu possa falar com os meus colaboradores hoje, é tudo relacionado a que vem lá do tiro de guerra, É que é a verdade. questão da obediência, saber o que é hierarquia, saber onde que você está, para onde que você tem que ir, correto? Uhum. E saber baixar a cabeça às vezes em situações que você pode até querer fazer diferente. Então, o tiro de guerra para mim foi a maior escola que eu tive. Não contando da familiar, né? Mas assim, na vida, no social, eu Não, falo que soma foi o muito. tiro Eu de acho que guerra, sabe? quem inventou alguma desculpa para não servir, para ser dispensado O serviço e tal, não militar. sabe o que perdeu. Não Certo. sabe o que perdeu. São momentos que eu tenho excelentes memórias. Comigo foi o Sargento César e Sargento Carvalho. Depois Certo. os dois viraram tenente. Mas o Vitor, eu lembro quando meu irmão serviu, que ele às vezes buscava meu irmão lá em casa, em algumas vezes, para eles fazerem alguma operação, alguma coisa, algum treinamento. Sim. E ele tinha, ô Vihara, ô monte de estrume. Hora de xingar, Não, sim, monte de estrume. sim. A Vihara. Eu fiquei detido no quartel do Exército lá em Diamantina, na época, por um desrespeito meu, por uma palavrinha que eu falei. Nós tínhamos, você sabe, você serviu, né? Uhum. Tínhamos que fazer a barba todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eles passavam um papel aqui, né, para ver se... Ou então um algodão. Algodão. Isso que aconteceu. Nós estávamos em forma e ele foi consultar, todo mundo ver as fivelas dos cintos se estavam brilhando, o coturno, se o friso da calça. Eu tenho que cortar meu dedo no friso da calça. A calça, eu lembro que minha mãe lavava e engomava para poder passar. Eu aprendi a engomar roupa naquela época, você acredita? Também nós. Minha mãe falou, gente, que coisa, era roupa de lona na época, né? Que hoje o tecido é todo levinho. Tinha que engomar e a gente tinha que ir bacana, perfeito, todos os dias. Eu cheguei, eu tinha feito a barba. Porém, a noite anterior eu tinha ficado muito tempo, ficar a noite toda na rua, na malandragem, eu tinha que apresentar todo dia 5 horas. Cheguei em casa 3 e fiz a barba, muitas as corridas lá. Ele chegou com algodão e o algodão ficou na barba. Quando ficava era terrível. Quando ele ficou, ele gritou comigo, eu gritei com ele. Aí ele falou, o que foi, jovem? Repete. O monstro! Repete. E pôs a mão assim em mim e falou, repete, grita de novo. Eu fui, murchei todinha e falou assim, você tá preso. E já me mandou ficar ali, eu fiquei 15 dias ali dentro sem poder ir em casa. A marmitinha ia para mim, todo dia minha mãe, coitada, levando para mim, eu morava na Rua do Rosário, ali perto também do mercado, subia com a marmitinha lá para mim. Mas enfim, um aprendizado e tanto que ali dentro eu lembro, Jair, que ele me deu folhas de papel e 3 canetas e mandou que eu escrevesse, por causa disso, essa barba que eu não fiz corretamente e uma forma que eu gritei com ele, né? Ele mandou que eu escrevesse o hino nacional 1.500 vezes. Nossa. Ele me deu aquela folha de papel amasso, na época. Você vai escrever o hino nacional para mim. Eu quero 1.500 vezes. E eu fui escrevendo. A mão chegou a doer. Depois de tudo prontinho, quando venceu o meu prazo de coisa, ele falou na frente de todo mundo. Agora você vai falar o hino nacional. Você não vai cantar. Então, porque o hino nacional, você cantando ele vai. Você tem que treinar para poder falar ele todinho. E cadê que eu errava? Nossa. É mais 5 dias até você pegar o ritmo certinho e me falar. Eu quero que você fique na frente de todo mundo e fala. Ouviram do Ipiranga, as margens plácidas e assim por diante. Então, quer dizer, uma escola e tanto, né? É um castigo que não me custou muito, aprendi, né? E a tal da moral cívica, né? Então isso foi muito bom, viu, Jair? Nós cantamos o hino nacional debaixo do sol quente, fardado, com fuzil na mão, umas 50 vezes. Um dia que um colega nosso fez uma gracinha com o hino nacional lá e ninguém queria entregar, e que era ele, ficava qualquer coisa, o corporativismo e tal. Aí colocou a gente no sol, aqui a gente já não estava aguentando, a roupa estava pregada no corpo e a gente debaixo do sol, com fuzil na mão e cantando o hino nacional, uma tarde de sábado. Nós, em uma tarde de sábado, também um castigo para a turma toda. Alguém tinha feito, escreveu na parede do banheiro do sargento, escreveu um nome feio lá. Ele perguntou quem era, não apareceu. Cooperativismo, a gente sabia quem foi, mas quem é que ia entregar?
ninguém entregou. Eu fui todo mundo ralando, em frente ali abaixo do seminário, tinha um terreno vago, aquelas casas não existiam ali não. Sim. Ele mandou que nós quebrássemos aquele mato. No peito. No peito. É. Todo mundo arrastando até lá em cima. E ali naquele mato ali tinha fezes de animal, de gente que passava e fazia. De vez em quando você passava perto de um colega e estava fedendo, mas tinha que ir. Então, quer dizer, tudo isso aconteceu lá. E a gente aprende também. muito. Eu comi, num dos treinamentos nós comemos frango cru. Frango cru. Que isso? Cru. Aquilo você mastiga igual um chiclete. Mas assim, torna a gente melhor. Sim, torna, e muito. sim. E se falasse assim, você faria de novo, você repetiria tudo? Tudo novamente. Os sofrimentos, as dificuldades, as lutas. E aí isso moldou o caráter de muita gente. Pois então, que bom que você também fez e tem isso com você, né, Jailson? Porque a gente pode passar para os filhos, né? É verdade. É uma coisa que não tem preço. Não. Não tem preço. Não. Né? Eu acho que toda cidade deveria ter. Deveria ter. Toda cidade deveria ter. É. E aí veio esse tempo. Depois do tiro de guerra, o trabalho, o que foi em sequência? Logo após o tiro de guerra, eu já estava desempregado e tinha que começar tudo novamente. Aí fazer o quê? Procurar, né? Porque 17 anos e meio para 18. Aí só que aí eu estava namorando e engravidei a moça. Aí minha vida já transformou com 18 para 19 anos. A responsabilidade já. A família dela me acolheu muito bem, que por sinal, pessoas maravilhosas também. Não sei se você já viu falar na família Pão lá em Diamantina. Sim, João Pão, sobre Pão, Rua das Mercês. Avô da minha ex-mulher, né? Que é a mãe de minhas filhas. Serralheria, né? Serralheria João Pão. Tem até ali na Rua das Mercês ainda o filho, né? O Ademir, toma conta. Eu vi uma foto esses dias dali, que ali na esquina de João Pão tinha uma guarita da Polícia Militar. Diamantina era cheia de umas guaritinhas. Na Rua das Mercês. Na Rua das Mercês. Aí alguém me mandou a foto dessa guarita com um policial lá dentro. Era a coisa mais interessante. Eu não me lembro não, mas eu sei que eu já ouvi falar essa história. Inclusive a oficina do João Pão existe no mesmo local até hoje, com as mesmas ferramentas. Ele não evoluiu nessas questões de internet, nada não. Ele só está naquilo que é antigo ainda, sabe? No carvão, no fogo, fazendo aquela coisa. Que muito legal. pouco, mas só por encomenda. Que existe. Então eu casei na família. João Pão, Dr. Tarcísio, dentista, na época, também era do quartel, né? Tenente. Sim. Me acolheram muito bem. E dali eu voltei para Joias Orlandim. Fui pedir novamente lá para trabalhar. Eles me acolheram lá, fiquei. Da Joias Orlandim, eu, na casa de minha mãe, a casa dela é frente para a Rua do Rosário, mas o fundo, na época, a casa tinha fundo para o Beco do Isidoro, abaixo daquele clube Acedi. Acedi. Foi muito no Acedi? Frequentou muito Acedi? Muito. Acedi também foi outro sonho da minha vida, as namoradas. Mas enfim, aí naquele local ali eu pedi minha mãe que eu precisava de melhorar a renda, ia nascer o filho e tal. Ela me cedeu aquele espaço onde que eu criei um barzinho, e onde eu fazia caldo todo final de semana, trabalhava com caldo e porções, e tinha as mesinhas lá, e ali foi um grande sucesso, foi por bastante tempo. Logo em seguida, um cliente meu me convidou a comprar e criar uma boate em Diamantina, onde que era boate hora extra, debaixo do Clube Acedi. Debaixo do Acedi. Era meu. Era seu ali? Aquele barzinho. Do barzinho, eu e o Mané Tatu, pintor, trabalhava na Volkswagen. Ele me pediu, falou, vamos criar uma boate. Então era sua? Eu frequentei ele em 1988. Minha. Eu não sabia que era sua. Nossa. Luz Negra. Luz Negra, Luz Negra. Pista, a área de dança, né? Que e tal. coisa, que interessante. Criamos ali e ficamos trabalhando. Depois eu vendi, sabe? Em 88 nós vendemos, eu vendi, porque a minha esposa... Na verdade eu frequentei em 87, 88. 88, a minha esposa, na época, foi convidada a mudar para Minas Novas e prestar os serviços dela. Ela estava recém-formada em Diamantina, dentista. Aí o prefeito, o finado Tião Barbosa, nos convidou a ela para vir e vir trabalhar aqui em Minas Novas. Ela foi, adorou a ideia, foi onde que nós viemos, do barzinho, da boate. Aí eu fui vendendo e nós viemos para aqui, para Minas Novas. Aí eu já vendi lá, arrendei o barzinho, vendi a boate, para virmos para cá. E aqui eu vim trabalhando, ele arrumou para mim o Tião Barbosa na Minas Sul, a empresa que estava fazendo o asfalto. Fazendo um asfalto na época.
Aí eu trabalhei na Minasul pequenos 2 meses, porque não era meu negócio. Aí fiquei conhecendo as pessoas em Minas Novas, onde que eu conheci o Pimba, né, o José Simval Sena, que me deu muita oportunidade no Bar Casarão. Ele tinha o espaço, eu montei uma discoteca na época, né? Fazia a Hora Dançante. Então eu trabalhava quinta, sexta, sábado e domingo, e também era um sucesso, porque turmalina em peso, até mesmo gente de Capelinha ia para lá, porque a coisa era muito legal, muito bacana, sabe? Eu fiz uma coisa diferente, na época era muito forró, e eu fiz Horas Dançantes. Vocês lembram, em Diamantina a gente trazia aquela tradição, começava com um rock, uma discoteca, daqui a pouco você mudava para um forrozinho, daqui a pouco uma música lenta, onde você ia abraçar a menina, dançar, conversar na vida. Eu trouxe rosto colado, eu trouxe essa situação para cá. O pessoal gostou muito, sabe? E fez muito sucesso, foram mais ou menos os 2 anos e meio, 3. E dali eu comecei nessa discoteca, juntar muito vinil, muito disco. Eu tinha pilhas de disco, porque eu comprava disco para poder gravar a fita, para vender a fita gravada, que hoje é até proibido, né? Eu fazia a reprodução das músicas. E trabalhando com isso, quer dizer, ganhando dinheiro na noite no bar, e durante o dia comecei a comprar decks para gravação. Tinha época que eu tinha 4 decks, fazendo gravação de fita cassete. E lembro que explodiu na época aquela música É o Amor, do Zezé de Camargo. E já mais à frente, mais adiante, eu criei uma loja para vender vinil usado em Minas Novas. Aí eu comecei vendendo vinil. Eu usava, só fazia as gravações, punha na capa novamente e vendia usado. Sabe? Eu tinha um colega lá em Minas Novas, Renato Camargos, falecido, né? Sim. Ele comprava muito vinil em minha mão, e ele falava assim para mim: você está usando, ganhando dinheiro, gravando, usando os discos, limpando e vendendo como novo, né? Bandido. Mas assim foi, sabe? E graças a Deus, dali dessa lojinha, eu já passei a vender pilha alcalina, que na época era muito difícil de ter. A1, aquela comum. Aí fui vendendo de pilha o rádio, do rádio eu já fui passando para microfone, a linha de som. De repente eu já estava vendendo rádio, televisão, geladeira, colchão, fogão, e criei uma loja de móveis eletrodomésticos, que na época foi uma guerrinha até meio assim gostosa, que foi com Deusdete, que ele tinha a loja Foto, Disco, Som. Ele tinha uma loja muito grande na região toda. E nós entramos em Minas Novas trabalhando com essa linha. Então foi uma guerra, sabe, de coisa, mas assim, coisa gostosa. Vende, concorrência, aquele negócio todo. Mas foi bom que eu aprendi muito também e fui levando as coisas, sabe? Aí eu já não tinha o bar mais, desisti, parei e fui mexendo só com essa loja, onde eu criei a Luana Discos e Fitas em Minas Novas. Cheguei a ficar ali 5 anos. Luana é o nome da minha filha caçula, que inclusive mora aqui em Capelinha, né? É arquiteta. Conceituadíssima. Minha filha querida. E minha convidada para estar no Memória Positiva também. Da agenda ainda não bateu, mas está convidada. Chama ela assim, ela é muito legal. E daí, Jailson, essa Luana Discos e Fitas, eu consegui ganhar bastante dinheiro. Aí comecei as viagens para o Paraguai, trazer itens eletrônicos, com muita dificuldade, correndo da polícia, né? Nós vamos entrar nessa parte aí do Paraguai. Deixa eu só chamar o nosso intervalo comercial, as empresas que estão conosco, que apoiam o quadro Memória Positiva, que vai ao ar todos os sábados, neste horário, aqui na nossa emissora e também nas redes sociais. Memória Positiva. Eu quero falar para você da Petrojoia, uma empresa que chegou para facilitar sua vida. Se você tem sua fazenda ou uma empresa que tenha frota de veículos e quer ter maior controle de consumo e economia no abastecimento, Petrojoia. Você vai ser o dono do seu próprio tanque, verdade. Você vai ter uma estação de abastecimento de diesel na sua fazenda ou na sua empresa. É mais economia para você. Tá na tela aí, ligue 0800 543 0800 e conheça a Petrojoia. Moderna Construções Modulares. Você está pensando em começar sua construção? Já imaginou sua casa estar em ponto de acabamento em apenas 7 dias?
e muros em até 3 dias. É isso que a Moderna propõe fazer para você, facilitar sua vida com agilidade, economia de materiais, porque evita desperdício e também de mão de obra. Tá muito difícil, não tá? Construções de casas, escritórios de empresas, galpões, muros e muito mais. Gente, Moderna Construções Modulares. O contato 33 99915 4389. Bom, estamos de volta. Você estava falando que você também então buscou. O pessoal falava muamba, né? Muamba. Preparava os dólares, né? A irmã Ana ela recebia uns dólares que vinha da Itália para ela poder coordenar a casa dela. A gente ia lá, comprava dólar e ia para o Paraguai. Era o bate e volta. Bate e volta para buscar vida sofrida? Vida sofrida, Jailson. Chegou a perder muito? Perdi muito dinheiro, ganhei muito dinheiro. Aceita água? Já, obrigado. Eu conheci um amigo, o Baldo, né, que mexe com, até hoje ele trabalha nessa área em Minas Novas, me levou para o Paraguai e foi me ensinando, ele trazendo o que ele vendia e eu trazendo o que eu precisava para vender. Um amigão que eu tenho até hoje, tem muita consideração também, que são pessoas que às vezes a gente não pode ter o dia todo com ele, a semana toda, mas está sempre ligado, sempre pedindo a Deus em oração para que a pessoa se dê bem, e essa pessoa eu tenho ela de coração, que é o Baldo, sabe? Tenho uma gratidão muito grande com ele, pelo feito para comigo. Aí me ensinou, e foram longos quase 10 anos, trazendo mercadoria para lá e para cá, vendendo, comprando, trocando, e assim foi a loja. Até que a minha, na época, esposa, quis mudar para Belo Horizonte porque as filhas já estavam mocinhas e precisava de melhorar a questão de estudos. Agora, segurando um pouco nesse tempo aí do Paraguai, muita mercadoria apreendida, muito perrengue? Muito perrengue, já ficamos presos na alfândega, sabe? O Urica passou aqui comigo, o Urica doidão, ele também ia. O Aécio ia também, né? Aécio, o prefeito. E o Urica me contando os apertos que ele passava e perdia e tinha que começar de novo. A gente chamava assim, eu estava com tinha mercadoria dentro do ônibus, na volta a polícia chegava, de quem que é? Não tinha dono, era abandono, tinha que abandonar, porque estava fora da cota, né? Então não tinha que falar, porque se fosse pagar o imposto, era maior do que o lucro que a gente ganhava. Então tinha que abandonar totalmente a mercadoria. Então perdia-se muito, eu perdi bastante, mas recuperava logo em seguida e trazia muita encomenda, né? Você queria um videocassete, na época tinha um Panasonic famoso, né? Então, 4 cabeças? 4 cabeças, 6 cabeças, tudo isso. Então era Panasonic, o som, na época tinha muito som bacana, o Aiva, né, que entrou no mercado, tudo isso eu trouxe. Inclusive, Jailson, eu tenho uma coleção de rádios antigos em minha casa. Sério? Eu gosto muito de rádio eu quero ver, eu tenho também. Sim, tem? Tem. Eu tenho. E eu consegui que uma pessoa me fizesse um contato e falou: Zé Lima, eu tenho o primeiro Aiva que você trouxe do Paraguai, ele está comigo. Você quer me comprar esse som? Eu fui lá e comprei, o som tá lá em casa. Sério? Ele não tá funcionando 100%, não. 3 CDs, né? Com a plataforma para 3 CDs, 2 decks. Sucesso na época, só um sonzão. Tá lá em casa. Funciona AM, FM, eu escuto muito você nele lá. Que bacana. Mas tá lá em casa, então quer dizer... eu quero conhecer essa coleção. Eu tenho também, gosto muito, tem um ciúme. Tem dia que eu tiro um domingo e passo grande tempo limpando ali e tal. Até que isso eu não faço tanto não, sabe? Mas eu tenho lá em casa a coleção, uma hora que você puder, você está convidado a chegar até lá. Quero ver sim. Mas Paraguai foi isso, ganhamos muito dinheiro, trabalhei com a linha com nota fiscal normal e com esse outro produto. E tem que falar a verdade porque não adianta. Era comum na época, né? Na época todo mundo, a economia no país, ela encarecia tudo e a busca de mercadorias no Paraguai, por ser livre comércio, né? Sim. Então isso era comum, todo mundo comprava. Naquela época todo mundo comprava tênis do Paraguai. Né? Tinha os tênis do Paraguai, quando saiu All Star, era caro no Brasil, lá era barato, todo mundo encomendava de lá, isso, né? Perfumes, era de lá, isso. Né? Muita coisa eu trouxe de lá, muita encomenda. E aí foi a época em que a mulher, a esposa pediu pra gente ir embora. Foram para BH. Fomos para BH. E nisso eu tinha feito uma coisa que eu aconselho a todos, que quando vier para você, a gente não deve fazer, eu havia feito uma assinatura no banco para um amigo. E isso me prejudicou muito, sabe?
porque eu fiquei com a carga daquele compromisso junto ao banco. Então eu tive que praticamente reduzir minha vida todinha, voltar, vamos falar assim, lá embaixo novamente. A esposa falou, não, nós vamos embora, não vamos ficar aqui. Teve aquele contratempo, aquele desgosto. Ela falou assim, vamos para poder começar uma vida nova. É raro quem avaliza alguém não ter problema, né? Eu tive esse problema, viu, Jair? Eu sofri muito com isso, sabe? E tanto eu quanto o colega que assinou também para a pessoa, né? Nós dois tivemos que recomeçar. Eu comecei a vender muita coisa para poder pagar a dívida, sabe? E com isso, tenho também uma gratidão muito grande com o Geira da Cerâmica, né? Que Pessoa boa demais, pessoa boa, gosto me muito. ajudou muito na época, sabe? Me apresentando ao banco para fazer novos empréstimos, sendo meu avalista, sabendo que eu estava pagando a conta de outro, e foi meu avalista para me ajudar, sabe? Isso você não encontra hoje, Não, né? não, Assim, não, né? não, não. Então, com ele lá, assim, não mediu as palavras quando eu falei com ele. Ele falou, vamos lá, que se eu puder, eu vou te ajudar. E assim, eu tenho muita gratidão. Se ele estiver me ouvindo, um grande abraço para ele. E, por fim, Jailson, fui embora para Belo Horizonte, praticamente com uma mão atrás e outra na frente, mas começando novamente, sabe? E olhando o que fazer, procurar fazer o que, procurando emprego, procurando tudo. E, de repente, sou muito católico, sabe? Eu sou muito de agarrar ao Espírito Santo, pedir a Deus muita luz para o meu caminho, sabe? E ele abriu meus caminhos lá em Belo Horizonte, e eu, no meu apartamento lá de cima, olhando um estacionamento embaixo, um casal brigando. Eu desci para ver o que era. Não tinha nada a ver comigo, não. A mulher brigando com o marido lá. O marido falou, estou vendendo esse negócio aqui, eu vou embora, eu não quero saber disso aqui, não. E ela falou assim, pois eu também vou embora. E por fim, olha eu comprando o Lava Jato sem dinheiro, sem crédito no banco, mas com o nome eu consegui comprar aquele Lava Jato ali na Cidade Nova, em Belo Horizonte. Comecei naquele Lava Jato trabalhando de lavar carro, de entrar debaixo do caminhão. Sério? Debaixo de carro. E fui levando as pessoas para trabalhar comigo aos poucos e fui aprendendo o que era lavar carro, que produto que usava. Os fornecedores foram passando, me ensinando. Fui fazendo curso, isso tudo em Belo Horizonte. E já dali eu já fui trazendo pessoas, levando daqui da região, fiz um alojamento, fui recebendo essas pessoas, eu tinha cozinha lá dentro. E como era um lugar muito grande, o espaço era um lote de 1000 metros quadrados, eu fiz alojamento, fiz a parte de lavagem de carro, comecei a trabalhar com lubrificação de veículo, troca de óleo. E ali fui desenvolvendo, fui crescendo. Chegar ao ponto de eu ter até um restaurante dentro do Lava Jato. Que legal, rapaz. E eu atendia nesse restaurante com o tempo, eu fornecia alimentação para o pessoal da BH Ford, é uma concessionária Ford que tem na Cristiano Machado. E ali eu era cozinheiro, lavador de carro, trocador de óleo, não fazendo tudo, mas orientando a todos que estavam comigo trabalhando. Sim. Ali eu já tinha, naquela época, ali 18, 20 funcionários. Cada um fazendo a sua tarefa, sabe? E as coisas foram caminhando. Dali eu já consegui comprar um outro lava-jato dentro do estacionamento do Minas Shopping em Belo Horizonte. Nós tomamos conta daquele lava-jato do estacionamento, lava-jato e troca de óleo dentro do Minas Shopping por uns 3 anos. Uma vida muito boa, sabe? Muito gostosa, ganhamos muito dinheiro. Foi onde que nós começamos a pensar em tirar os ovos daquela cesta e passar para outra. Como eu tinha uma ligação com Jaci aqui, e Jaci já estava tomando conta, a loja já era dele, que eu deixei para ele. Aí nós tínhamos negociado na época. Jaci, o seu irmão? Meu irmão, o que faleceu. Aí de lá com ele, eu fui fazendo uma linha para começar a trabalhar com autoescola. Recebi o convite para fazer um investimento. Compramos o primeiro veículo para ajudar no investimento com a minha irmã, a Meia, na época. E começamos a crescer ali dentro da empresa, que foi em 2002 já. Então, aí eu já vendi em Belo Horizonte e já comecei a investir mais aqui em Minas Novas, nessa região. Tá? Que foi com a Autoescola São Cristóvão, que nasceu em 2002, na região de Minas Novas. Dali nós fomos para Berilo, Leme do Prado. De Leme do Prado não deu muito certo, nem Berilo, nem Leme do Prado. Nós fomos para Itamarandiba e fomos crescendo, procurando a Ciretran. E que, graças a Deus, começamos lá. Eu lembro que eu tenho o carrinho até hoje, é um Unim. O primeiro? Eu tenho ele assim.
Eu troquei ele, o primeiro eu troquei pelo segundo que está comigo. Mas o primeiro carrinho ele tá na região de Veredinha, sabe? O primeiro Ah, que um. legal. Eu tenho vontade de ir atrás dele ainda, Se sabe? achar, você compra? Compro. Se o dono estiver ouvindo aí, souber da história, pode me procurar. Lembra a placa, não? Não. Você até me pediu para ver fotos antigas e tal, mas nós tivemos em algumas mudanças, documento que se perdeu e tal, né? Molhou. Uhum. Então eu não encontrei muita coisa, não. Mas minha filha está resgatando muita coisa, então a gente vai procurar, sabe? Uhum. E moto não, porque já não Moto existe, é mais não- difícil, né? Mas o carro eu sei que esse carrinho tá na região, sabe? É interessante como que a vida, coisas que passam, às vezes a pessoa pensa assim, é apego. E na verdade não é apego. Tem coisas que passam na sua vida, igual nós falamos aqui a respeito de rádio, por exemplo. Então, eu tenho rádio que era o rádio de cabeceira da minha mãe, que antes ela ficava no cantinho da máquina em Diamantina, quando minha mãe morava em Diamantina. Depois aí mudou para Belo Horizonte e tal. Então, aquele rádio que fez parte da vida dela, fez da minha também. Então, não é que eu tenho apego ao rádio, é porque ele tem uma história para mim, ele me lembra alguma coisa. E um carro também é isso, ele, uma etapa de sua vida ali, ele foi importante para você começar. Então, você fica com aquela coisa, não é se prender àquilo, mas parece você ter uma gratidão pelo que ele significou para você, né? Essa palavra, gratidão, sim. Poxa, eu comecei aqui, né, com esse carrinho, que maravilha. Eu tenho que adquirir um Smart, sabe? Um Unismart. Eu sei que ele está na região de Veredinha. Mas então, assim, é isso aí que você falou. A gratidão por ter começado com aquele veículo, né? E se tornar a potência que se tornou, né? Que é a Autoescola São Cristóvão né? É uma referência regional. Não é de Capelinha, não é de Minas Novas, é uma referência regional em tudo que faz. E isso é muito bacana, né? E não chega por acaso, no ponto que está, não chegou por acaso, não chegou por sorte. Teve toda uma história de luta por trás disso. Aí, né? Inclusive, eu tenho funcionários hoje, dentro da São Cristóvão, que tem 22 anos de casa. Então você vê, 22 anos, pai de família, né? Então a gente contando a história, lembrando lá como que começou, como que foi. Você conhece muito bem a região de Minas Novas ali. Nós trabalhávamos em Minas Novas e tínhamos que prestar o serviço em Genipapo de Minas. Então, 70 quilômetros. Tinha estrada de terra. Tinha que, nesse Uno, engatar uma carretinha, colocar 2 motos em cima. E essas motos, na época, era aquela estrada pesada, né? Moto-estrada. Tinha determinados morros que o funcionário, o carro não aguentava subir o morro, puxando a carretinha com as 2 motos. Patinava, não aguentava. O que fazia? Tirava as 2 motos da carretinha, subia com as motos, uma a uma, depois subia com o carro. Depois tinha que tornar a colocar. Então, quer dizer, a viagem para Genipapo durava um dia, porque você tinha que fazer isso em determinadas situações. Legislação, eu lembro que nós trabalhávamos até a noite, 10 da noite, começava a turma de legislação, é quando algumas pessoas largavam o emprego e que não tinha tempo de ir, a gente ia lá para dar aula nesse horário. 10 da noite, de 10 até meia-noite, até 1h da manhã, sabe? E atendemos a região toda de Minas Novas, todo o município, levando serviço. Turmalina não é diferente, né? Que é a região de Caçaratiba, Peixe Cru, Beira do Rio. Nós chegamos a ir até na divisa de Bocaiúva, lá em Terra Branca, trabalhar, sabe? E graças a Deus foi, assim, muita luta, muito sacrifício, mas tudo assim, com muito êxito, sabe? Fica uma história, né? Eu passo hoje com minhas meninas, passo com a Bruna hoje que está comigo, eu passo com ela em determinados lugares e falo com ela, meu coração palpita quando eu passo nessa estrada. Lembrar que aqui há 20 anos atrás eu passava aqui de noite para trabalhar e hoje eu estou vendo a facilidade, asfalto, né? Internet, tudo aqui dentro aqui, que maravilha. Ela falou, pai, mas você deve ter uma história. Eu vou contando nas viagens, eu vou contando para ela essas histórias, sabe? Mas o sacrifício valeu a pena, sabe? Graças a Deus, como eu te disse, eu tenho colegas de trabalho hoje. Eu não falo que sou patrão, eu falo que eu sou colega, né? Eu tenho colegas hoje de trabalho aí conosco que já vai para 22 anos de casa, que é muito bom saber disso. Entre uma média de 150 funcionários direto na região, nós temos uma média do primeiro ao último, uma média de 8, 10 anos de casa. Então não é uma empresa que é 100%, não é uma empresa que é a melhor, mas a gente sempre quer fazer o melhor, sabe? Quer fazer o melhor, quer fazer um trabalho bacana, para entregar para a sociedade sempre o melhor, um compromisso, sabe?
que nem você falou há pouco aí, essa questão que vem lá do tiro de guerra, né? Sim, O que a gente aprende, o é respeito, verdade. né? O compromisso, o que a gente traz da família, né? É O verdade. que a gente ganhou, como que foi o ganho, de que forma que é. Então eu conheço toda essa trajetória de qualquer ser que chegar a mim pedindo um emprego hoje, como que é. A gente sabe que tem muitos pedem, que você sabe hoje, tem muitos que pedem para o emprego, mas não quer trabalhar. É verdade. A gente vai descobrindo com o tempo também. Então você tem até essa capacidade desse domínio, sabe? E é impressionante como que os aprendizados que a gente tem ao longo da vida, eles servem, às vezes, nas mínimas coisas, você fala assim, gente, mas é uma coisa tão boba, mas você lembra quando você aprendeu aquilo. Às vezes lá em casa, quando, por exemplo, minha esposa está para sair, ela fala assim, nossa, Jair, soltou um botão da minha calça, soltou um botão da minha blusa aqui. Não, eu sei pregar um botão, Sim. eu sei fazer uma barra, entendeu? Mas eu tive que fazer isso, porque eu não tinha quem fizesse para mim no período de tiro de guerra. E eu sabia que se eu não fosse da forma que eu deveria estar me apresentando lá, eu ia ser punido. Então, pelo risco da punição, eu falava, olha, pá, eu tenho que polir aqui o cinto aqui, ele tem que estar brilhando de forma como se fosse um espelho, eu tenho que saber engraxar certinho. Eu teve um dia que nós saímos com farda lameada, depois de um treinamento, que nós chegamos em casa 11 horas da noite, nós tínhamos que estar no quartel 7 horas da manhã, com ele engomado, e eu passei a noite toda lavando, secando no ferro, e para poder engomar, eu tive que aprender a engomar. Fui na casa da minha irmã, como é que engoma? Você faz assim, assim, assim. Ela não ia fazer para mim, mas eu fui lá e eu aprendi. Então, quando chega num determinado momento da vida, aquilo que você aprendeu, ele vai ser empregado, Sim. não tem nada perdido. Nada perdido. Né? Nada E o respeito é a principal coisa que você aprende, emprega, e você chega em qualquer lugar. Tem gente que fala assim, em tal lugar, lá o povo é bravo. Não tem lugar bravo se você chega respeitando. Se você chegar dando respeito, você vai receber em troca respeito. Com certeza, com certeza. Com Né? certeza. E com tudo isso, Jailson, é um aprendizado que a gente tem que levar, um legado que a gente leva, que vem da família, né? Que nem você me perguntou dos meus irmãos, dos meus pais, né? Tudo isso, a humildade, a simplicidade para tudo, que não precisa de você querer ser também o máximo em ter, não, né? Então tem que estar sempre na linha do ser, né? Verdade. A minha saudosa sogra, Dona Celuta, lá de Poços, ela hoje com 90 anos, ela fala assim, ela tem pouca audição, então do Zé Lima, ela tirou o nome Delino. Zé Lima, Delino. Delino. Ela fala Delino, Uhum. Delino. Ela fala com todo mundo, Delino é um homem de atitude, sabe? Em tudo. Hoje em minha casa eu coordeno a minha hortinha, eu moro numa chácara. Eu já vi vídeo dessa chácara, a Luana postou um dia. Achei a coisa mais interessante do mundo, muita coisa antiga, né? Você gosta também. E achei muito bonito. Com os desenhos da Luana, né? Interessei muito, que tem muito frango lá também, né? Tem. Tem isso, tem frango. De vez em quando tem uns velórios de frango lá? Tem, todo sábado. Aí tem dia que é 3, 4, tem dia que é 1, mas assim, uma hora você vai lá para poder a gente fazer o velório de 1. Mas então, assim, até o meu caseiro lá, eu sei coordenar, sei olhar, assim, vou fazer o adubo. Às vezes eu não vou lá e não ponho a mão, mas eu tô ali de olho, né? Que minha sogra fala assim, é o olho do dono que engorda, né? O porco. Então, assim, com isso a gente, até mesmo o frango, saber como que faz, até onde a hora de tirar, de parar da ração. Então, plantar a mostarda, a abóbora, a cebolinha, que eu não deixo faltar lá em casa. Minha mulher também, ela é muito ativa para isso, sabe? Ela fica dentro de casa olhando, cuidando de tudo e olhando tudo isso. Então minha sogra fala, o Delino é um homem de atitude. Então tudo isso pela história, né? Então são atitudes que a gente tem, que a gente aprende no decorrer da vida, né? É verdade. Vai aprendendo, são coisas pequenas e que faz a diferença. É verdade. Tá? É que faz a diferença pra gente. E hoje, Jailson, a Autoescola São Cristóvão, que é o foco maior que a gente tem, eu dou graças a Deus por isso e, assim, tenho uma gratidão muito grande, eterna com minhas filhas, que é a Luana, a Thaísa e a Bruna. A Thaísa eu não lembro de conhecer. A Thaísa, ela trabalha na área de marketing, mora em Turmalina. Eu vou te apresentá-la porque eu quero que você também possa fazer ter um papo com ela, você vai ver o quanto ela é grande no que ela faz e no que ela conhece, sabe? Mas ela é muito bacana, está ajudando demais, fez uma mudança muito grande na autoescola, sabe? Nessa parte de divulgação, de marketing, você sabe que é tudo muito importante. Sim, depois claro. na área digital, né? Então ela fez tudo isso para mim, coisa que eu não sabia fazer. A Bruna
largou tudo em Belo Horizonte e falou, não, pai, pra você ver que grandiosidade. Meu casamento acabou, minhas 3 filhas vieram morar comigo. Uhum. Então eu falei assim, poxa, eu tenho que deixar para elas um legado bacana, de pai, de amigo, de colega, de tudo, porque não posso deixar essas meninas na mão. Largaram lá e, como diz, largou o capital para vir de novo para o interior para, né, começar uma outra vida. Hoje está aí Bruna tomando conta da Autoescola São Cristóvão aqui em Capelinha, já com 2 unidades, né? Que ela já abriu outra aqui no Jardim, fazendo um trabalho da melhor maneira possível. Lá em Turmalina, a Thaisa toma conta e eu fico mais na área de Minas Novas. Tem Diamantina, que é um sobrinho meu que cuida. Tem Couto Magalhães, que é outro sobrinho. Tem Itabarandiba, que é o Ângelo e a Ângela e o Ronildo. Temos em Carbonita, a Eliana que toma conta. Temos em Angelândia, que é a Alessandra, sabe? E tínhamos até há pouco tempo em Chapada, só que Chapada não fluiu muito, então nós preferimos dar um tempo para ver se, como diz assim, o leão, quando ele vê que a caça está muito distante, ele para também para depois voltar. Então a gente está dando um tempo para ver o que é melhor. Estudando outras 2 cidades para poder levar a unidade de São Cristóvão, tá? Mas é isso aí, é uma história de vida que, afinal de contas, ela vem de muito pequena, né? Não é que a gente é grande, não. Mas graças a Deus a gente está fazendo por ser, né? Por ter. Teve alguma coisa na sua vida que você se arrependeu e que faria diferente do que fez? Que eu faria diferente? Ô Jailson, tudo que eu fiz na minha vida, eu posso dizer para você o seguinte, tem coisas que tem hora que eu falo, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Coisas pessoais, né? Mas assim, realmente eu tenho assim, coisa que eu talvez não poderia falar ou possa falar com você. Mas na área comercial, tudo que eu fiz eu faria de novo. Na área comercial, tudo. Desde lá de trás, trabalhando, como eu te falei, vender jabuticaba, se fosse para fazer de novo eu faria. E qual foi o momento mais triste de sua vida? Perda de meus pais. Perda do meu irmão. Era sua referência? Minha mãe, meu irmão esse que eu Jaci, né, por fim, que tem 10 anos que eu perdi, foi um momento de muita tristeza, sabe? Companheirão, amigo. Foi eu que trouxe ele para a região de Minas Novas, né, na época. Ele lá em Diamantina trabalhando e eu já estava bem melhor aqui. Eu o convidei para vir, ele veio com a família dele. E de repente, no garimpo aconteceu, então foi um momento muito triste, né? Uma dor muito grande. Então essa tristeza, ela é muito marcante na minha vida, sabe? A família dele está aí, a filha dele hoje é minha professora de legislação, Samira, lá em Minas Novas. Então, assim, é uma tristeza muito grande que foi. E agora, por outro lado, a maior alegria? Minhas filhas, sim, a minha empresa, a gente vendo resultados favoráveis, né? Eu chegando já na idade que estou, não quero parar, sabe? Apesar de alguns atropelos que vêm de saúde e tudo. Você passou por umas cirurgias agora, né? Isso. Tá Em um ano eu fiz 3 cirurgias na coluna, sabe? Na cervical, na lombar. E estou em recuperação até então da última que eu fiz agora em abril. Eu já encontrei com você numa festa lá em Boa Vista. Posses. Foi Posses? Você estava fazendo a locução da festa em Posses. Eu lembro que tava uma farra na praça lá, vocês estavam com um tanquinho, né? Fazia bebida num tanquinho de lavar roupa, põe tudo ali dentro e vai batendo, e o povo fazendo a maior farra lá. Isso começou lá em Posses e nós começamos a fazer essa caipirinha no tanquinho, sabe? E servindo ali em Posses. Daí a pouco já fomos convidados, o povo de Posses, os amigos, né, comigo e minha mulher, para Boa Vista. De Boa Vista nós já fomos convidados na Festa do Rosário em Minas Novas. Inclusive, domingo, o festeiro me pediu para fazer, só que devido a meu problema de coluna eu não vou poder estar, mas já passei a receita para eles lá. Eles vão fazer a caipirinha no tanquinho, porque serve muito bem, serve muita gente, né? Você veio para a região e se adaptou e gostou mesmo, né? Gostei muito. Não sai daqui mais não? Não. Inclusive ontem eu estou participando da novena de Nossa Senhora do Rosário, todos os dias em Minas Novas, que começou agora sábado e vai até domingo, são 9 dias, né? E eu não sou da Irmandade do Rosário, não, sabe? E tem essa tradição de ser irmão do Rosário lá em Minas Novas e tal. Eu já falei com a moça lá que é a coordenadora, que eu quero me tornar um irmão do Rosário, porque
devido a tantas coisas na vida e o tempo me está dando condição de me mostrar algumas coisas, o que eu estou fazendo? Eu estou participando da novena e ontem eu falei com minha mulher na novena. Eu não vim para Minas Novas à toa. Deus tem um propósito para mim aqui nessa cidade. Por quê? Eu senti uma emoção muito grande ontem na novena, sabe? Uhum. Chorei muito, sabe? Então eu falei com ela assim que Deus tem um propósito para mim. Eu não sei, mas eu vou descobrir o que é, sabe? Uhum. E dessa novena ontem eu defini com ela jamais. Até nós temos, meu pai deixou em Diamantina mausoléu para a família. Eu já falei com ela que eu vou procurar os meios de procurar ficar por aqui mesmo, sabe? Uhum. Quando chegar a hora, né? Mas vai demorar, viu? Não, se Deus quiser, mais uns 100 anos. Mas eu já quero mesmo, definitivamente. Eu sou cidadão honorário de Minas Novas, sabe? Uhum. Então eu quero realmente, definitivamente, estar em Minas Novas. E na região, né? Tô levando serviços para fora, mas eu gosto muito de ali estar, sabe? Capelinha, poderia eu, na época, ter vindo para cá, fui convidado também. Mas já estava lá instalada, a mulher já estava com consultório, então por ali nós ficamos. Mas tem muita influência minha de Capelinha, muita coisa, muita gente conhecida e também o comércio nosso aqui, né? Uhum. Inclusive, da autoescola nós partimos agora, junto com o escritório da Luana, a fazer construções, né? Uhum. Então a Luana na área de arquitetura, nós já fizemos uma galeria ali, a Autoescola São Cristóvão, e Luana Lima, ali no bairro das Acácias, sim, sim. onde que a gente já está alugando imóveis, né? Algumas Legal. salas ali, você já viu lá o Sim, ambiente sim, dela. sim. Pô, então excelente. nós já estamos também fazendo isso e com outros projetos para Capelinha. Continue investindo, viu? Com certeza, Isso é muito importante. Com certeza. Zé Lima, te agradecer imensamente por essa prosa aqui, muito agradável a prosa e uma história muito bacana, realmente uma história enriquecedora. Te parabenizar e dizer o quanto que suas filhas, elas devem ser gratas a Deus o tempo todo pelo pai que tem, né? Porque é uma pessoa de uma vivência muito bacana e que deixa um grande legado para todas elas aí, e não só para elas, mas para as pessoas, para os funcionários, para as pessoas que convivem com você no dia a dia. Foi uma alegria muito grande prosear com você e conhecer detalhes da sua história de vida aqui. Obrigado, eu que te agradeço muito, foi um susto muito grande, né? A hora que você me ligou falando para vir. Inclusive, eu até falei com você no início que infelizmente nós não temos o Adão aí mais, né? Uhum. Mas ele me convidou várias vezes para fazer parte com ele lá de um programa de Vale em Foco. Eu não tive oportunidade de ir para conversar com ele e tal, mas fizemos outras coisas, outros trabalhos. Então, com você, fui eu feliz e você também, porque deu tudo certinho. Eu que te agradeço, te parabenizo pelo trabalho que você desenvolve na região. Saber que nós somos conterrâneos, né? Uhum. Que você trabalhou com um primo meu, Caraciolo. Então isso é bom, tá vendo que momento maravilhoso que a gente fica para lá, para cá na correria do dia a dia e temos amigos e irmãos, né, tão próximos. É verdade, né? É verdade. Então eu te agradeço muito, te parabenizo e peço a Deus que te dê muita luz, muita saúde para você continuar fazendo tudo isso que você está fazendo aí. Amém. Tá? Gente, no oferecimento então de Petrojoia e também Moderna Construções Modulares, nós estamos encerrando o quadro Memória Positiva de hoje, que volta na próxima semana. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta.